Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso último assunto aqui para quem está na nossa linha do tempo de segundo ano, ou iniciar o nosso assunto de geometria espacial. Como vocês sabem, a geometria espacial ela é a geometria dos sólidos em três dimensões. E hoje nós vamos ver dois tipos de sólidos, o prisma e a pirâmide. Prisma são esses objetos com formatos de caixa. Então imagina aí uma caixa de sapato, uma caixa de bombom, caixas, né? Cubos, paralelepípedos. Isso são prismas, ok? Eles assumem diversos formatos e tudo mais. Pirâmide, a pirâmide do Egito. Isso daí você não precisa nem ir muito longe na sua imaginação, não é mesmo? Bom, hoje eu vou dar só um apanhado geral de como que a gente calcula a área, volume, porque essas duas figuras elas não têm uma forma fixa de calcular as suas áreas e volumes. Tanto que porque elas podem assumir vários formatos e como a gente está no contexto de aulas remotas e a gente não consegue aprofundar muitos assuntos, hoje eu vou focar apenas nesses dois tipos, apenas no prisma quadrangular e apenas na pirâmide quadrangular, beleza? Bom, por que a gente não consegue ter uma fórmula fixa? Porque, como eu falei, eles podem ter vários formatos. Começando do prisma, veja que eu coloquei o nome dele de prisma quadrangular, ou seja, ele tem uma base quadrada. Dá pra ver pelo meu desenho que é um quadrado aqui a base? Se a base dele fosse um triângulo, seria um prisma triangular. Se você já comeu um chocolate chamado Toblerone, ele é um prisma triangular. Se você colocar ele de pé assim, ele é um prisma triangular. E ele pode ter prisma pentagonal, hexagonal, de vários formatos, ok? E qual é a ideia que a gente vai usar para calcular área e volume? Vocês estão vendo que as nossas figuras, que eu tentei fazer em três dimensões, não sei se você está conseguindo enxergar, elas são formadas por figuras planas, ou seja, figuras em 2D, ou seja, são figuras em 3D formadas por figuras em 2D. Então, se você observar, ó, as laterais do meu prisma são retângulos e as minhas bases são quadrados, ou seja, eu junto um monte de quadrado, um monte de retângulo e isso vai gerar minha figura tridimensional, o meu prisma. Eu acho que não consigo enxergar nada que eu tenho aqui. Talvez. Um apagador. Olha só o apagador. Ele é um ótimo exemplo de um prisma triangular ou quadrangular. Observe que as laterais dele são retângulos, ó. Retângulos, tá ok? E a base, a gente pode assumir que são quadrados, ok? Isso é um prisma. Como é tridimensional, eu consigo manusear, tá ok? Beleza? Como é área e volume. Antes de eu começar, você sabe qual é a diferença de área para volume? Qual é a diferença de área para volume? Então vamos lá. Eu acho que com o apagador vai ser bem bom de explicar. Área, gente, é só a área da superfície. Então é só material usado na superfície, certo? Então falou de área, falou de superfície, só essa parte aqui de fora. Já o volume é a capacidade interior desta figura. Isso fica mais fácil se você pensar numa garrafa. Imagina uma garrafa que tenha mais ou menos esse formato aqui. A área é só o plástico que forma a garrafa. Agora o volume é toda a quantidade de água que cabe ali dentro. Compreenderam? Então agora vamos ter a ideia de área e de volume. Como que a gente vai calcular a área de uma coisa que não tem uma fórmula fixa? Bom, o nosso prisma quadrangular, como vocês podem perceber, ele possui duas bases. Uma aqui em cima e uma ali embaixo. São duas bases. E como é quadrangular, ele tem quatro lados. Então ele tem quatro retângulos do lado. A gente basicamente vai calcular a área de cada uma dessas figuras. Do quadrado de cima, do quadrado de baixo, do retângulo do lado, do outro, do outro, do outro. Só que como aqui a gente está com um prisma regular, então os quadrados são iguais e os retângulos são iguais. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você calcular a área de um quadrado, depois basta você multiplicar por 2, né? Porque os quadrados são iguais. Do mesmo modo, se você calcular a área de um retângulo,
basta você multiplicar depois por 4, porque são 4 retângulos. O prisma quadrangular sempre foca nisso. São 2 quadrados, um em cima e um embaixo, e 4 retângulos. Se fosse um prisma triangular, seriam 3 retângulos. Se fosse um prisma hexagonal, 6 retângulos. E assim vai. A base determina a quantidade de laterais. Como a base é um quadrado, o quadrado tem 4 lados, então tem 4 laterais. Então, nesse caso do nosso prisma quadrangular, eu posso dizer que a área é dada por a área do quadrado, né, que é a nossa base, vou colocar aqui, ó, área quad de quadrado, ok? Entendido aí? A área do quadrado multiplicada por 2. Por que por 2? Porque são 2 quadrados. Mais a área de um retângulo, a área do rete, multiplicado por quantos? São quantas laterais retangulares? 4, ok? Já o volume, ele tem uma fórmula fixa para o prisma, no caso regular. Eu vou expressar, depois eu vou escrever. O prisma, o volume é calculado por altura, largura e profundidade. Só isso. Basicamente vão ser as 3 medidas que a gente sempre vai ter. Por isso que quando eu falo de volume de prisma, eu posso colocar assim, ó. A vezes B vezes C. O que isso significa? Altura vezes largura vezes profundidade. Vamos então sair um pouco da teoria e vamos então para a aplicação. Se você olhar o PDF, eu coloquei vários desenhos de outros prismas para vocês darem uma olhada, tá bom? Eu quero saber no meu exemplo qual é a área de um prisma cuja lateral, eu vou usar até esse prisma aqui, ó, para vocês verem, cuja lateral tem medidas base 4 centímetros, então a base é 4, isso é da lateral. Qual a área de um prisma cuja lateral tem medida base 4 e altura 7? Ok? E cuja base tem lado 4 também. Até porque, né? A base aqui já é 4 aqui. É uma coisa que eu irei corrigir no meu PDF ali que tá meio erradinho, tá bom? Então eu só preciso saber a base e a altura. Então vamos lá. A gente vai fazer nossos cálculos separadamente, beleza? Vamos lá. Vamos primeiro calcular a área do quadrado? Vocês lembram como é que calcula a área do quadrado? Vou colocar aqui, tá? Vocês lembram que a área do quadrado é lado vezes lado? Quanto mede o lado do quadrado? 4. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a área do quadrado é 16. A gente chama de 16 centímetros quadrados, tá bom? Agora, a área do retângulo. O retângulo, como é que é a área do retângulo, você lembra? Base vezes altura. Quanto que é a base do nosso retângulo? 4. E a altura? 7. 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados. Agora a gente vai fazer aquilo que eu tinha dito antes. A gente calculou a área de um quadrado só. Mas são quantos quadrados? 2. Então a gente vai multiplicar a área do quadrado por 2 e a área do retângulo por 4. Então, a área total, né, vai ser a área do quadrado 16 multiplicado por 2, porque são 2 quadrados, mais a área do retângulo 28 multiplicado por 4, porque são 4 retângulos. Então, ó, a área de um quadrado multiplicada por 2 quadrados, mais a área de um retângulo multiplicado por 4 retângulos. E aí nós podemos fazer aqui. 16 vezes 2, 32, mais 28 vezes 4 é 112. 32 mais 112, 144, não esquecer de centímetros quadrados. Tá ok? Então, simples.
Viu o que eu fiz? Calculei a área do quadrado, multipliquei por 2 porque tem 2 quadrados. Calculei a área do retângulo, multipliquei por 4 porque tem 4 retângulos, somei tudo. Já o volume é dado pelas 3 medidas que nós temos: altura, largura e profundidade. A altura é 7, comprimento 4, largura 4. Então vai ser 7 vezes 4 vezes 4. 7 vezes 4 é 28, 28 vezes 4, 112 centímetros quadrados? Não. Volume é centímetros cúbicos, porque nós temos 3 dimensões aqui. Certo? Eu só trouxe esse exemplo porque, né, é um raciocínio muito grande. Então, vou repetir. Nós temos um prisma. O prisma ele é formado por várias figuras planas encaixadas uma na outra. O nosso prisma de estudo hoje, que é o mais fácil, é o quadrangular. Ele tem 2 bases quadradas e como a base é quadrada, ele tem 4 laterais. Se a base fosse um triângulo, só cabia 3 laterais, certo? Consegue entender meu raciocínio? E aí, para a gente calcular a área, a gente calcula a área de cada uma dessas figuras, dos 2 quadrados e dos 4 retângulos. Só que como é um prisma regular, o quadrado de baixo tem a mesma medida do quadrado de cima. Então basta você basta pegar a área de um quadrado só e multiplicar por 2, porque tem 2 quadrados. E pegar a área de um retângulo e multiplicar por 4, porque tem 4 retângulos, e depois somar tudo. O volume é só altura, largura, profundidade. É isso. Não é nem a altura, largura e profundidade. É altura, largura e comprimento. Vamos dizer assim, profundidade fica mais esquisito. Altura, largura, comprimento. Altura, enfim. Ok? As 3 medidas que tu tiver, se você fizer no desenho, vai ficar muito melhor. Tá ok? Vamos para a pirâmide. A pirâmide, ela tem, digamos que assim, a mesma lógica. Tá? Então, vamos pensar vendo aquela figura da pirâmide. Vou até tirar aqui. Vamos ver se vocês estão ligados. A característica do prisma principal é que o prisma ele tem 2 bases e que ele é formado nas suas laterais por retângulos. Agora, olha a pirâmide. As laterais também são retângulos? Não. Que figura é essa? Essa figura é um triângulo. Então já temos uma diferença de prisma para pirâmide. Enquanto que no prisma as laterais são retângulos, na pirâmide as laterais são triângulos. Outra diferença. O prisma tem 2 bases. A pirâmide também tem 2 bases? Não, a pirâmide tem apenas uma base. Então, usando esses conhecimentos, vamos então determinar área e volume desse tipo de pirâmide. Lembrando, gente, que existem vários tipos de prismas, vários tipos de pirâmides. Cada um vai obedecer a fórmula de acordo com o seu formato. A pirâmide, vamos lá, ela também é quadrangular, então a sua base é um quadrado. Então, assim, a área vai ser a área desse quadrado multiplicado por quanto? Tem quantos quadrados na pirâmide? Um só. Então, vai multiplicar por 1. Mas, eu acho que servia colocar... Eu acho que eu poderia colocar um... Ficou mais... Nossa, agora ficou mais 3D. Ficou menino. E mais a área do triângulo, ok? Vezes... são quantos triângulos? Se a base é um quadrado, dá para ter quantas laterais? 4. Observaram como já ficou diferente? Mas aí é só você analisar a figura e você contemplar o que você tem. Eu tenho um quadrado, então área do quadrado vezes 1. Eu tenho 4 triângulos na lateral, área do triângulo vezes 4. Tá ok? Já o volume, esse volume tem uma fórmula bem... Ok? A fórmula do volume é a área do quadrado vezes h sobre 3. O que é esse h? Esse h, gente, é a altura da pirâmide. Só que aí fica a dica. Não confunda a altura da pirâmide com a altura do triângulo. Tá ok?
Então, vamos aos nossos trabalhos. Vamos lá, que aí a gente já encerra a nossa aula, né? Qual a área da pirâmide cuja lateral tem medidas 3 e 8 centímetros? Ou seja, aqui mede 3 e aqui mede 8, certo? E cuja base também tem lado 3, certo? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a área do quadrado. Lembra que a área do quadrado está com base 3? Então, ó. Aí eu faço de preto, né? Área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Quanto que mede a base? 3. Então, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Agora, a área do triângulo. Quem lembra a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Qual é a minha base? 3. Tá vendo que você não pode confundir? Tem H na área do triângulo e H no volume. Só que são coisas diferentes. Esse H é a altura do triângulo. Então, no caso ali é 8. Beleza? Dividido por 2. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, 12 centímetros quadrados. Então, apliquemos a fórmula da área. Então, a fórmula da área é igual a área do quadrado 9 vezes 1 mais a área do triângulo 12 vezes 4. 9 vezes 1 é 9, 12 vezes 4 é 48. 9 mais 48, 57 centímetros quadrados. Ok? Depois que você entende mais ou menos a lógica, essas contas ficam mais fáceis. Antes é realmente uma confusão. E por último, volume. Volume. E aí, gente, no exercício do volume, no nosso PDF, pergunta assim: qual é o volume dessa pirâmide, sabendo que a altura da pirâmide é 8, tá? Então o exercício tem que falar com a altura da pirâmide. Ou ele pede para você calcular. Então nós temos aqui, volume é igual a área do quadrado. A área do quadrado é 9. A altura da pirâmide, conforme está no exercício, é 8. Dividido por 3. 9 vezes 8, 72. Dividido por 3, 24 centímetros cúbicos. Nunca esquecer, a área são centímetros quadrados, volume sempre medidas cúbicas. Ok? Então, gente, é uma matéria, ela é chata de ensinar e chata de pegar também. O que eu quero que vocês entendam, que é um quebra-cabeça. Essas figuras são montadas com a união de figuras planas. Então, você tem que calcular a área de cada figura plana e depois somar. E os volumes já não são tão chatos iguais aos cálculos das áreas. Revise esse conteúdo, pesquise bastante, faça bastante exercício. Beleza? Valeu? Muito obrigado.